Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Maiane, coordenadora do Instituto Saving, e estamos aqui nesse Abril Indígena inaugurando um ciclo de lives e entrevistas para o nosso ano de 2024, trazendo esse tema tão importante nesse mês de celebrações e homenagens aos povos indígenas. E eu estou aqui então com uma grande liderança indígena, que é o Beto Marubo. O Beto aceitou nosso convite, mesmo em meio a uma agenda intensa, de mobilizações para o acampamento Terra Livre, e aceitou nosso convite para vir trazer um pouco da história, da cultura desses povos, falar um pouco sobre as práticas sustentáveis e a importância desses povos na conservação das nossas florestas, dos nossos ecossistemas, que tem uma relevância não só para os povos indígenas que lá habitam, mas para todo o país, para toda a nossa nação e até para o mundo, em virtude do enfrentamento das mudanças climáticas que a gente está vivendo nesse momento. Então, nós vamos bater um papo sobre sustentabilidade, sobre práticas sustentáveis e também falar sobre o nosso papel enquanto organizações da sociedade civil no apoio a essas causas, na visibilidade, no reconhecimento e na inclusão dessas pautas na nossa agenda enquanto sociedade civil. Então, bem-vindo, Beto, mais uma vez muito grato por aceitar nosso convite, por aceitar vir e nos dar essa aula, sobre os povos indígenas da sua terra, da região do Vale do Javari, as suas práticas sustentáveis, para a gente aprender com isso e também considerar isso na nossa atuação enquanto terceiro setor. Eu que agradeço, acho que é importante essa conversa da parte nossa, do movimento indígena, dos povos indígenas do Brasil e do Vale do Javari, a minha terra. É sempre importante termos essas oportunidades no sentido de difundir, da gente massificar a informação, não somente através da mídia tradicional, vamos dizer assim, como também outros meios alternativos e de parceiros, com o objetivo sempre de educar, de disseminar mesmo a nossa realidade, até para que a sociedade brasileira conheça um pouco dessas especificidades de regiões tão longínquas como é o Vale do Javari, uma área lá do extremo oeste do país, extremo do Amazonas, aliás, na fronteira do Peru e a Colômbia, e que para chegar lá a comunicação em massa ou alternativa que seja é muito difícil. Então, para nós é muito importante esse espaço. Agradeço. Agradeço também, Beto. Me conta então um pouco da história da sua região, onde fica, qual a importância dela para o nosso ecossistema nacional e também a história desses povos, desses 7 povos que lá habitam, mais de 6 mil pessoas indígenas, um pouco da história e da cultura desses povos. Maiane, olha só, o Vale do Javari, ela é a segunda maior terra indígena do país. Então, assim, segundo dados científicos, nós temos dados científicos do próprio governo, o INPE, assim como também do IPAM, que é uma organização da sociedade civil ambientalista, lá nessa região, ela funciona mais ou menos como uma ponte dos rios voadores. Segundo o IPAM, a água que vai para a região, ela bate na Serra da Cordilheira dos Andes e desce para a planície, que é uma região de planície, e isso vem parar em regiões como, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, ou no sul da Argentina, entendeu? Então, assim, é uma região fundamental. É a segunda maior terra indígena do país, são 8 milhões e meio de hectares, e o interessante também que nessa área é onde existe a maior concentração de índios isolados do mundo. Então, é o único lugar na Terra, no planeta, isso não é retórica minha, isso são dados oficiais do governo brasileiro, reconhecido pela ONU, e outros organismos importantes, tanto nacional quanto internacional, governamental e não governamental, e todos são unânimes em dizer que aquela região é a maior quantidade onde vivem e habitam indígenas que não mantêm nenhum contato com a sociedade envolvente, e que compartilham o território com 7 povos que mantêm relativa comunicação com os não indígenas, com o meio externo, e aqueles que já mantêm largo contato com a sociedade envolvente, como, por exemplo, o meu povo, Marubo, tem, 100 anos de contato. Temos os Maiurunas também, um pouco menos de contato, tempo de contato. Nós temos os Canamari, que tem um maior tempo de contato. Os Culinapano, porque próximo da nossa terra, na terra vizinha Maueté, que tem os Culina Madirá. Então, o Culinapano é específico. Quem é antropólogo vai entender isso.
Nós temos os corubos de recente contato, são indígenas que foram contactados em 96, em 2014, 2015 e 2019. Ou seja, eles eram isolados e agora eles, devido a outras circunstâncias que o Estado teve que intervir, eles agora estão aos poucos sendo inseridos na sociedade envolvente, né? Então, a terminologia que a FUNAI usa é recente contato. Nós temos os Tsohondiapá, que são de recente contato também, né? Então, assim, são povos que compartilham esse território imenso do tamanho de Portugal com outros que não mantêm nenhum contato com a sociedade envolvente. Então, é uma simbiose cultural e étnica nesse espaço única e específica, né? O Vale do Javari, em relação a outras terras indígenas, é ainda considerado intacto ainda. Nossos problemas em relação a terras do Pará, do Oeste, né, aqui do Centro-Oeste, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, são mínimos em relação a essas regiões, né? Existe ainda problemas relacionados à interferência externa, mas não no volume e na situação que é outras terras indígenas. Então, é importante essa terra para o nosso país, até para a questão mesmo do agronegócio, né? Levando em consideração essa informação que o cientista tem dado, né? Que é uma das pontes dos rios voadores, né? Que vai, sei lá, proporcionar chuva em regiões como aqui, em Brasília, né? Já que é uma região enorme, né? De 8,5 milhões de hectares. Muito interessante, Beto. Às vezes a gente está tão distante dessa realidade, né? Enquanto sociedade não indígena, a gente estranha os nomes, né? Não consegue pronunciar, mas a gente não tem essa noção de que a vivência de vocês lá e a preservação das nossas florestas afeta a nossa vida aqui, em Brasília e em qualquer outro lugar, né? Em virtude desse ecossistema que se conversa em todo o nosso país, né? Então, muito interessante você trazer isso. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esses povos, assim, os valores, os princípios que orientam a vida de vocês. Eu sei que existe uma diversidade de povos muito grandes e especificidades muito grandes entre eles também, né? Mas, de uma forma geral, assim, quais são esses valores e princípios que guiam, que orientam a vida de vocês nessa floresta? Desses 7 povos, né, Marubo, Mairuna, Matiz, Canamari, Culina, Pano, os Corubas de Tsohondiapá, é muito difícil, seria muita prepotência minha ter que falar de outros povos, né, porque eles não estão aqui, né, nesse momento, infelizmente, mas se tem algo que é um denominador comum do meu povo Marubo que habita lá a região e os demais, é a relação intrínseca com a natureza. Então, quando a gente fala que a natureza é a nossa mãe, isso não é uma mera retórica do movimento indígena, como muitos dizem, né? Nós temos uma relação muito forte com a terra. Tanto é que uma das pautas principais hoje do movimento indígena é a demarcação desses territórios. Algo que consta na Constituição, mas que infelizmente vem sendo tolhida, né, por outras providências políticas, judiciárias, e tem sido muito difícil para a gente, né? Então, assim, a nossa relação com a terra é uma relação de mãe mesmo, porque lá é onde a gente faz a roça, é dali onde tem o nosso sustento, é dali onde os nossos ancestrais nos ensinaram com o decorrer dos séculos, né? Passando os conhecimentos de geração em geração, né? De forma que você saindo desse espaço para um outro espaço não é a mesma coisa. Entende? Agora a gente vai para Brasília. Não tem a mesma afinidade com aquele espaço, entende? Então essa relação, ela vem passando de geração em geração, no decorrer dos séculos. Sei lá quanto tempo. Entende? E isso vai perpetuar daqui para frente, porque isso vem passando de pai para filho, né? E essas práticas vêm sendo vivenciadas no dia a dia, né? Então, por exemplo, esse daqui é uma pintura do meu clã. Sei lá quem foi que criou isso há séculos atrás. Eles disseram que isso aqui só vai valer para o meu clã. Então, o meu clã, do meu povo Marubo, que é
Hoje, segundo a CESAI, né, o último censo, nós somos em torno de 1.200, 1.300 pessoas. Só um único clã dos 26 do povo vai usar essa marca, sei lá, essa pintura, esse grafismo aqui. E isso foi o meu avô, minha avó, que foram explicando a ponto das meninas hoje fazer esse desenho. Então, essa é uma prática cultural daquele espaço de uma única região do Vale do Javari, que é a cabeceira do Curuçá. Então, tem Marubo no outro rio, que é o Ituí, que não vão ter esse mesmo grafismo, entendeu? Formas de plantio, formas de caça, formas de pesca, forma de dança, né, forma de comemorações, são específicas de cada situação. E eu estou falando de um clã de um povo só, entendeu? Quem dirá o Matiz com as suas concepções, os Maiurunas que não está aqui, né? Era importante em outro momento a gente trazer eles, os Corubos, Sorron de Apá, entende? Então a relação com a nossa terra vai além daquele espaço físico. Não é como vocês, branco, que pegam e compram um espaço, aquilo tem um valor. Ah, vou vender o meu terreno. Como é que a gente vai vender o que os nossos avós, né? Então a relação é outra. Não é uma relação comercial, não é uma relação, sabe, temporária, eterna. Muito bonito isso, né, Beto? A gente enxergar essa diversidade, não falar que é um povo indígena, mas são muitos povos com as suas culturas, com as suas histórias de resistência, de sobrevivência, né? E essa relação tão profunda com a natureza. Eu queria entrar um pouquinho nisso, né? Hoje se fala tanto em sustentabilidade, né? Isso extrapolou um pouco a bolha dos ambientalistas, dos indigenistas, e está numa discussão da sociedade como um todo. E eu queria primeiro entender o que esse conceito significa para vocês, né, que já praticam desde antes da palavra existir, né? O que significa sustentabilidade na visão do seu povo? Eu quero destacar aqui que hoje nós temos quase 14% do território nacional que são terras indígenas. E apesar dos retrocessos que aconteceram com a questão ambiental no nosso país, sobretudo nos últimos 4 anos, as terras indígenas foram as que apresentaram os menores índices de desmatamento nas últimas décadas. Então, esse é um patrimônio dos povos indígenas? Não. Esse é um patrimônio do país. Isso é uma conquista do nosso país. Para não ficar aquele segmento, não, porque os índios é um retrocesso, é antieconômico, porque tem esse discurso, né? E isso é fundamental para o nosso país enfrentar a questão das mudanças climáticas, por exemplo, que é um problema crônico, que não é um malefício só do nosso país, mas que ele tem que enfrentar, certo? Então, é um ponto importante que a gente discuta para o nosso país, porque isso é uma realidade muito difundida e muito enviesada, sobretudo por parte de outros setores econômicos, que meio que além de desvirtuar o discurso, dá a ideia de que os índios são preguiçosos, que esses espaços eles poderiam estar sendo utilizados para cadeia econômica, né, para outras formas de economia, e que os índios não têm nesses espaços, os índios significam, vivendo nesse espaço, é um retrocesso para o nosso país, etc. Então, é importante destacar isso, né, que as terras indígenas têm uma importância fundamental para o nosso país. Então, assim, imagina, eu lembro, desde o início, a gente fazendo as nossas roças lá na minha aldeia, Maronal. Então, todo ano a gente tem que fazer roça, porque senão nós não temos uma região muito longínqua. Pra você ter uma ideia, a gente gasta 10 dias para chegar na cidade mais próxima. E lá nós não temos posto de gasolina aqui a cada esquina, como vocês aqui em Brasília, né? Então, imagina você ter que levar o combustível para a aldeia para você, numa precisão, ter que ir para a cidade. Não é muito difícil. Então, a gente tem toda uma forma de sobreviver por meses, por ano, por décadas, lá nesses espaços. Entende? Então, assim, a gente fazer a roça é algo fundamental, porque senão vai faltar a farinha, a banana, né, as frutas para as crianças e para os adultos no próximo ano. Então, a gente vive por ciclos. Esses espaços lá, vocês sabem que o solo
da Amazônia, ele é pobre, né? Quando você tira a árvore, todo o adubo que é acumulado é queimado com fogo, que a gente faz a queima das árvores quando elas secam. Então, a gente só usa aquele espaço por um ano. O próximo ano não tem como você plantar mais, não vai dar mais tanta, né? Imagina a gente fazendo isso durante séculos, entende? Mas a gente vai remanejando esses espaços de forma que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente usa esse mesmo espaço para outros tipos de frutas, outro tipo de plantação. O meu povo vem fazendo isso nos últimos séculos. Entende? É o que vocês chamam aqui, eu não sei, tem uma terminologia que o pessoal usa, remanejamento do solo, sei lá, manejo do solo. E a gente vem fazendo nos últimos séculos isso, né? E a gente também não está degradando o nosso meio ambiente. Imagina, nós temos agora, a planta tem uma fruta que a gente planta, que é a pupunha, né? Ela é muito apreciada por todos os povos, inclusive pelo meu povo. Que estão plantadas onde os meus ancestrais plantaram por séculos, que hoje é um local onde os animais vai comer. É um local onde parte dos animais lá da região, a anta, a queixada, a paca, a cutia, vão comer, entende? Então tá lá você vendo uma pupunha produzindo ainda naqueles espaços que a gente não tá mais, a gente já, sei lá, foi uma aldeia velha, né? Mas que a gente volta lá para caçar esses tipos de animais, entende? Então, assim, é uma forma da gente também manejar a natureza a nosso favor, que ao invés da gente andar num espaço de 8 milhões, sei lá quantos quilômetros para caçar, a gente sabe nunca onde vai caçar, entende? E a gente tem certeza que os animais vão estar ali também, né? No lugar onde a gente não tem um mercado na esquina, vamos comprar o frango, vamos comprar carne ali, não tem como. A gente vive daquele ambiente. Então, não adianta a gente sair avassaladoramente caçando a torta à direita ou cortando a árvore à torta à direita, porque isso vai prejudicar para a gente. Então, o ecossistema, a gente tem que ter um respeito, né? E aí os velhos vão viajar na maionese, que tipo, sei lá, castanha, a gente cortando, a gente plantando, um determinado tempo a gente volta aqui, vai ter e como plantar e a nova geração usar, entende? Então, isso vários conceitos da gente usar a natureza a nosso favor, entende? Porque se quebrar esse ciclo e esse respeito, aí cria as anomalias, né? Que infelizmente, mesmo a gente respeitando isso, as mudanças climáticas têm nos afetado, né? Então, por exemplo, é triste a gente ver a quantidade de peixe morrendo nos nossos rios, né? Porque não era a nossa interferência, é algo que vem de fora, né? Já imaginou um cara, tudo isso que vem acontecendo no mundo inteiro agora, nos Emirados Árabes, sei lá, né? Uma chuva desproporcional, isso afetando lá na minha terra, numa área inóspita, que teria, teoricamente, né, para o cientista, devido à quantidade de árvore, estaria protegida. Mas não, nos afeta diretamente também. Sim. Né? Perfeito, Beto. A gente tem muito a aprender, né, com essa sabedoria ancestral, né, como você disse, que vai passando de geração em geração e que consegue entender os limites da natureza, né? Consegue conversar com esses limites, aceitar esses limites, entender o que pode ser utilizado naquele momento ou não, colocar as prioridades, né? Então a gente aprende muito com vocês nessa compreensão da natureza, né? Desses limites, desse respeito que é necessário para que a gente adote uma prática de uso, sim, dos recursos naturais, mas de forma respeitosa, né? E de forma sustentável, de forma que a gente consiga fazer isso por gerações e não explorar tudo que a gente precisa agora, né? Como se não houvesse amanhã. E amanhã, né? E o amanhã já está chegando, como você falou, em muitas regiões a gente já sofre
os efeitos das mudanças climáticas. Então, essas práticas sustentáveis, elas são extremamente importantes e a gente tem muito a aprender com esses povos, né? E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre possíveis iniciativas ou projetos de conservação que vocês têm lá na região, seja das próprias organizações indígenas ou de organizações não indígenas. O que está acontecendo por lá para proteger ainda mais essa terra, como vocês já fazem, mas qual apoio que vocês estão tendo no sentido dessa proteção? Como eu tinha mencionado, o Vale do Javari é uma área enorme, gigantesca, do tamanho de Portugal, né? Então, assim, para você fazer a proteção desses espaços, exige muito recurso, exige um aparelhamento sofisticado, tecnologia, logístico também, complexo, para se chegar a um objetivo, né? E isso, apesar da presença do Estado, né, ou a ausência do Estado, muito mais ausência do que a presença do Estado nesses espaços, a gente vem, nós enquanto povos indígenas, tendo que tomar algumas providências por uma questão de necessidade, né? Então a gente vem treinando equipe de jovens indígenas para coletar o máximo de informações, de inteligência desses espaços onde o Estado não está, para a gente subsidiar as atuações do Estado, sobretudo com relação à proteção ambiental, né? Então, para o IBAMA ter as suas ações mais otimizadas com uma inteligência de campo, a gente tem treinado os jovens indígenas, né? Isso foi uma iniciativa do então indigenista Bruno Pereira, que infelizmente foi assassinado lá na minha terra, exatamente devido a esse trabalho, numa região super violenta, numa fronteira, né? Como o Peru e a Colômbia. Então, nós temos hoje jovens que manejam drones, jovens que estão manejando software cartográfico de informação que eles coletam em campo. E a gente vem com o objetivo de subsidiar a atuação do Estado a nosso favor, entende? Ao invés deles fazerem aquelas programações unilaterais, entendeu? Vindo de Brasília, vindo sei lá de onde, a gente chegar para eles, olha, a forma ideal para vocês atuar é essa. Isso ainda vem no princípio, para você amansar o Estado é difícil, até porque há uma grande rotatividade de chefes, né? Entre as chefes e as chefes, cada um tem um ponto de vista, mas esse é o objetivo, a gente tem feito isso. A própria Univaja, a organização do qual representa os povos indígenas do Vale do Javari, ela tem tido bastante apoio de organizações não governamentais, tanto nacional quanto internacional, para que isso seja possível, né? Há um custo, né, para treinar esses jovens, para a gente comprar equipamentos, comprar drones, computadores, gasolina, né, para usar nos motores, tudo isso a gente tem conseguido. Mas como eu falei, imagina, vamos pensar no Portugal enquanto país, né, já que esse território é equivalente a Portugal. Portugal tem uma força aérea, tem um exército, né, tem instituições constituídas, e eu acredito que lá ele ainda tem lá suas dificuldades de como proteger. Imagina essa terra, né? E nós não somos Estado, a gente não quer assumir o papel do Estado. A gente quer subsidiar o Estado, porque até o Estado tomar uma decisão certa que realmente nos beneficie, vai lá, sei lá, 5, 4, sei lá quantos anos, né? Então, o nosso objetivo hoje é isso, nós tomar essa iniciativa complementar, né? Algumas coisas a gente tem conseguido, outras a gente ainda vai ter que amansar o Estado, inserir o Estado nessa perspectiva. Aos poucos a gente tem conseguido isso, mas é um dos objetivos de como a gente está tentando proteger esse espaço, né, a nosso favor. Muito bom, Beto. Então você trouxe um pouco da importância dessas organizações indígenas que têm surgido, né, e desse papel educativo, inclusive, que vocês têm assumido com relação ao Estado, com relação à sociedade em geral, para a proteção dessas áreas, né? E aí eu queria entrar um pouco mais na importância dessas parcerias, né, tanto das organizações indígenas, das organizações não governamentais indígenas, quanto das não indígenas que apoiam essas causas, né, a importância dessas parcerias intersetoriais pela proteção das florestas. Grande parte das políticas públicas hoje em execução no nosso país, destinada às populações indígenas,
foram originárias das ações das organizações não governamentais, né, do setor da sociedade civil. Então, assim, daí já tem essa importância, né, para os povos indígenas e para os demais setores da sociedade brasileira. Para nós, a atuação em conjunto com essas organizações, a Univaja mesmo, né, é uma organização não governamental que tem como base as organizações que representam as etnias distintas, né, como eu falei. Então tem a organização que representa o Maiuruna, o Matiz, o Canamari, o Colina, que é a base da Univaja, ela é meio que o guarda-chuva dessas outras organizações. Levando em consideração, sobretudo, também a questão territorial, né, que é enorme, entende? Então, assim, mas temos lá a organização não governamental não indígenas, né, além das indígenas, tem as não indígenas. E as organizações governamentais, como a FUNAI, como a CESAI, a Prefeitura, a SEDUC, etc. Então, assim, é fundamental, sim, né, a atuação do terceiro setor nesses espaços. Porque o Estado, como eu falei, ele leva em consideração uma burocracia vinculada a uma política de governo. Até que isso se engrene, de fato, numa atuação eficaz, às vezes dura séculos, sei lá, décadas, né? Então, assim, e aí o terceiro setor, ele é muito mais flexível, né? Ele pode atuar de uma forma muito mais eficaz, né? O exemplo disso que nós temos agora, o que vocês nos ajudaram aqui, né? Imagina, para a gente fazer os exames que o SEIB nos proporcionou, teria que um enfermeiro lá que trabalha na aldeia fazer uma solicitação para um outro setor da CESAI em Atalaia do Norte, que teria que comunicar um laboratório vinculado à rede deles em Manaus para chamar aquele paciente e ter o resultado, sei lá, meses, semanas depois. Imagina, o cara teria que ir para Manaus, ou, sei lá, Tabatinga, que é a cidade mais próxima. E aqui a gente fez os exames num dia, sei lá, no final do dia nós tínhamos todos os resultados, entendeu? Então é um exemplo da flexibilidade que eu estou falando aqui, né? É realmente muito importante, né, Beto? Para a gente foi uma grande oportunidade também, nós ficamos muito gratos por termos sido procurados pela Univaja para essa parceria, né? E essa parceria, ela deu acesso a 50 pessoas, né, indígenas e não indígenas, indigenistas, né, que atuam naquela região, a exames preventivos e diagnóstico, e que tivemos achados muito importantes, inclusive, né, Beto? Uma identificação de uma situação ali de intoxicação por mercúrio naquela terra, que a gente ainda não tinha, vocês e a gente ainda não tinha essa consciência, né? Então, realmente, o impacto de ações como essa é muito profundo, né? Na própria vida das pessoas indígenas que moram ali, né? Então, nós ficamos muito gratos também por essa parceria, por essa confiança e por podermos proporcionar esse acesso, que é um dos nossos objetivos, né, estratégicos enquanto instituto, é exatamente promover esse acesso para populações que não teriam de outra forma, né? Então, tá aí um exemplo de como o terceiro setor pode apoiar nessas causas, nessas pautas, nessas necessidades e responder ao chamado, né? Para a gente, chegou esse chamado da Univaja e a gente se abriu para responder, né? E incentivamos que outras OSCs também façam isso, incluam nas suas agendas essas demandas, né, desses povos indígenas, né, que tanto contribuem com a nossa sociedade brasileira, como a gente vem falando aqui. E aí, entrando nesse tema da saúde, Beto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as práticas que vocês têm, né, de cuidado com a saúde, as práticas ancestrais, né, que vocês têm de cuidado com a saúde e que você pode explicar um pouquinho para a gente, compartilhar um pouquinho com a gente as práticas não tradicionais e que hoje apoiam e ajudam o seu povo num contexto de dificuldade de acesso, né? Então, o que vocês nas aldeias estão fazendo para cuidar da saúde das pessoas? Então, infelizmente, as práticas culturais que a gente vinha no decorrer dos últimos, sei lá, décadas, séculos, hoje elas são incompatíveis para as doenças que foram inseridas no processo de civilização, não é nem de civilização, né, de inserção do homem não indígena nesses espaços, né? Então, por exemplo, vamos
um exemplo crônico lá na nossa região, a malária. Quando eu era criança, eu não sabia o que era malária. Nunca tinha visto a malária. Não tinha a menor ideia. A gente nem usava roupa. Hoje a gente tem que usar roupa em determinado horário, porque senão sei lá, o mosquito vem, pega e você pega a malária. A gente não tinha essa preocupação, né? Mas veio um pessoal da FUNAI na década de 70, 80 lá para a minha região, e eles vinham de uma região endêmica, que é ainda é, né, a terra indígena Yanomami. Então, parte dos servidores que trabalham na Yanomami, eles foram para a nossa terra. E eles levaram a malária para lá. Então, como é que a gente ia tratar uma febre que a gente, sei lá, pegava naturalmente naqueles espaços para uma febre da malária? Nunca vai ter resultado, né? A gente vai precisar dos remédios da malária, que é vocês que provêm, né? Sei lá, uma intoxicação estou dizendo assim, exemplos triviais, né? Sei lá, por uma comida que é, sei lá, um enlatado, que foi levado para a aldeia. Aquele remédio tradicional que os nossos pajés e velhos faziam com o mato, talvez não tenha o mesmo efeito, entendeu? Ainda são praticado isso por uma questão que nós chamamos de doença do índio. A gente preferiu especificar assim, doença nossa, do índio, e doença do branco. Então, a doença do branco nunca vai ser tratada com o nosso remédio lá. Vai sempre precisar dos fármacos que são produzidos aqui fora. Paciência, né? Isso é bom e ruim. O bom é que a gente vai continuar praticando isso lá na nossa terra, né? Os velhos ainda continuam coletando remédio do mato para determinadas situações que ainda existem, né? Mas, em compensação, e a gente não dependia da farmácia da CESAI. Mas agora ficou fácil, né? Deu dor de cabeça? Olha, eu vou lá e tem um remédio, a enfermeira vai me dar fácil, entendeu? Aí finda que aquele conhecimento vai sendo protelado e amanhã pode ser esquecido. Então, é o lado bom e o lado ruim, né? Infelizmente, há esses desafios acontecendo agora na minha terra, né? E um lado, assim, que é muito triste, é que parte dessas doenças, novas doenças, né? Que estão sendo inseridas nesses espaços na minha terra, elas dependem exclusivamente de um técnico, sei lá, do enfermeiro, de um profissional de saúde capacitado para isso, e de fármacos que são produzidos aqui fora. Então, essa dependência não é boa, mas infelizmente é necessário, né? Não tem uma opção B para isso, um plano B para isso, né? E aí essa dependência fica muito mais forte, né? E vem sendo forte, né? Isso culturalmente é um desastre, né? Porque aqueles remédios que o meu tio, meu avô, sei lá, pegava no mato, ele fica secundário, né? E também demonstra que as doenças estão chegando nesses espaços, né? Isso é um medo nosso muito forte, porque a gente compartilha território com indígenas que não têm a imunidade, né? Que nós somos acostumados. Eu aqui em Brasília, vou pegar uma gripe, sei lá, eu já peguei essa gripe sei lá quantas vezes. Meu organismo já tem uma memória imunológica de lidar com ela. Esses povos que a gente compartilha território, não. Se eles pegarem uma gripe, eles vão morrer, sabe lá Deus, na aldeia deles, né? Que são os índios isolados. Sim. Esse é o nosso medo, entendeu? Porque eles não têm... A gente, quando pega uma gripe, uma malária que seja, a gente tem um postinho do governo lá nesses espaços. Tem um enfermeiro, tem um técnico de enfermagem. Os isolados não. Eles não procuram o posto. Ele vai morrer, muito provavelmente. E a gente pode estar ceifando um grupo inteiro. Entende? Então, sobreviver nesses espaços, para nós, é melindroso e pode ser perigoso para esses parentes também que estão lá. É muita responsabilidade nossa. E foi por isso que a gente veio aqui no CEIB, né? Porque a gente pode levar, como a gente está no ATL, que tem, sei lá, 3, 4 mil parentes, 5 mil parentes de diversas regiões, a gente estava com medo de levar virose, sei lá,
para uma região que lá não tinha e pode ser um caos, né? Apesar da empolgação da gente trazer 60 parentes de lá, a gente tinha esse medo. E a gente procurou o Sabin por isso, né? Olha, é eficaz, não vai depender de burocracia, a gente faz na hora e a gente vai detectar isso. E a gente, como você falou, detectou algo que, para nós, precisa de uma investigação. Isso pode mudar a política de saúde do Vale do Javari, graças às informações que vocês estão nos dando, né? A gente vai ter que ter mais atenção. Hein? Vocês apontaram um problema que é crônico em regiões onde o garimpo é uma prática, né, criminosa, atuante em décadas, que lá na nossa região, principalmente os povos que vieram para cá, é de uma região que não tem isso, o garimpo. Mas que é numa região oeste do Vale do Javari, que é o garimpo, né? Então, de que forma isso tem afetado uma região que é totalmente contramão? Imagina, os rios eles descem no Solimões e o nosso rio é totalmente longe daquela região, mas foi detectado mercúrio em alguns exames dos parentes, né? Então, isso vai mudar a política de atenção no Vale do Javari, né? Graças a essa iniciativa que a gente teve. Bom, acho que a gente tira vários aprendizados disso, né, Beto? Da importância mesmo da gente, enquanto sociedade civil, se abrir para esses chamados, né? E também me chama a atenção quando você traz, né, dessas práticas tradicionais da medicina, com as quais a gente tem tanto a aprender. Vocês, inclusive, nos ajudam a entender a biodiversidade que existem nesses espaços, né? A utilização de plantas medicinais. Os indígenas estão ensinando isso para a gente há séculos, né? E a gente também, enquanto sociedade civil não indígena, tem o dever, né, a responsabilidade de preservar essas práticas tradicionais, essa sabedoria ancestral. A gente não pode deixar isso se perder, né? Então, é também um chamado, né, para a sociedade civil, para que a gente lembre disso, né, para que a gente valorize, honre, né, essas práticas que tanto contribuíram para a nossa formação enquanto povo brasileiro, né? E que ainda hoje nos indicam os caminhos, né? Quais plantas são importantes, o que a gente pode utilizar, inclusive em fármacos, né? Que são produzidos pela sociedade não indígena, né? Então a gente tem essa sabedoria, ela é muito importante, a gente precisa preservar, contar essas histórias, né? Como o Krenak fala muito, né? Contar essas histórias para que a sociedade conheça isso, valorize isso e reconheça o papel dos indígenas nessa sabedoria, né? Sim. E agora eu queria entrar um pouco mais, assim, fazendo esse chamado, né, para os nossos parceiros, para as organizações da sociedade civil, como a gente pode apoiar mais, né, as demandas, valorizar essa cultura, disseminar essa cultura, conhecer essa cultura dos povos indígenas, né? Como é que a gente pode se relacionar cada vez mais? Qual é o caminho, né, para quem está assistindo e está falando, eu quero apoiar, eu quero ajudar? O que você sugere, assim, como caminho? Olha, hoje o mundo está totalmente conectados, né? Então, os caminhos são vários. Sei lá, tem um contato pessoal. A Univaja tem uma representação aqui em Brasília, né? A Univaja tem um site, né? Pode entrar na internet e ver, né, o site da Univaja. E lá tem os contatos de como os demais interessados podem nos procurar. Tem os nossos contatos mesmo das lideranças que atuam representando a Univaja, né? E de nossos parceiros, como vocês podem, através do site, vocês vão descobrir os parceiros que já atuam lá, da sociedade civil, né? Inclusive para saber, né, como adicionar, né, sei lá, compor uma forma de como ajudar os povos indígenas do Vale do Javari, né? Inclusive questões práticas, né? Gestão, operacionalização, sei lá, administração, numa região que é muito escassa, precária a comunicação, às vezes a internet não funciona direito. A logística é muito cara. No Vale do Javari, 8 milhões e meio de hectares, não tem estrada, é só rio. Então, a logística pelo rio é mais complexa, né? Então, é uma logística muito cara, mas assim, apesar das precariedades, é sempre importante, quem quiser ajudar, vai nos ajudar, né? E eu faço esse chamado. E não vai ser esses fatores de logística, dificuldades, que vai ser um impeditivo. Mas é bom conhecer, né? Então, assim, é fundamental a atuação. Hoje, o que vem sendo vital até para as populações indígenas do Vale do Javari é a atuação do terceiro setor,
né? O governamental, em maior volume, é importante, mas tem lá suas deficiências da burocracia mesmo, né? Como eu falei, até que a coisa ande mesmo de fato, vai em anos, né? Já o terceiro setor, não, ele é prático, ele é flexível, é na hora e pronto, né? Chega-se objetivos a serem alcançados. Então, isso é fundamental. Então, são esses meios eletrônicos, através do contato. A gente já tem o contato de vocês, né? E aí a gente vai se falando, né? Você falou, né, Beto, sobre a importância das tecnologias, das redes sociais, das mídias digitais, para dar voz a esses povos, né, para mostrar a realidade, para atuar, inclusive, no monitoramento dessas florestas, na proteção dessas florestas. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de iniciativas como Mídia Índia e outras, né, que fazem com que a vida, o dia a dia, as práticas de vocês com relação à floresta, dentro das aldeias, seja mostrada para o mundo, né? Então, me fala um pouquinho sobre esse contexto e sobre essa importância. Eu costumo contextualizar essas conquistas muito vinculado ao contexto político recente do nosso país, né? Assim como o movimento indígena vinha trabalhando, né? Com um governo, vamos dizer assim, muito pró-causas sociais indígenas, quando entrou um outro governo que as práticas eram outra, isso fortaleceu muito, o movimento indígena teve que recriar as formas de falar com a sociedade brasileira, né? Muito nesse momento de embate, né? Esquerda-direita, que eu acho ridículo no nosso país, mas infelizmente existe isso. A gente teve que ver, a gente chegou no seguinte denominador: como é que a gente agora vai nivelar o que nos interessa para uma sociedade, né, enviesada, negócio de esquerda e direita? Como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente criou, né, nesse momento da difusão da tecnologia, espaço jornalístico e as mídias sociais, que é acessível para todo mundo, e profissionalizando indígenas para fazer frente a isso, né? E aí criou hoje influências indígenas que tem, sei lá, vários seguidores e que apresenta a nossa pauta, assim como outros influências, né, não indígenas que estão acontecendo aí, e trazer esse pessoal para o nosso, né? Eu fui um exemplo desse processo e foi muito mais por obrigação, né? O meu amigo Bruno Pereira, que era meu irmão, eu costumo dizer ele como irmão branco, ele era jornalista. Então, ele que criou as mídias sociais para mim, falou: agora você é a sua cara do Javari, você, é isso. E as coisas funcionam assim, entendeu? E isso nos ajudou demais a sair daquele ostracismo geográfico, né, da comunicação, das nossas limitações, né? Então, assim, inegavelmente, esses espaços foram criados muito em função de um contexto opressivo mesmo contra as questões dos movimentos sociais. Então, a gente teve que criar outras formas. Isso fortaleceu o movimento indígena de tal forma que é um espaço, inegavelmente, que sensibilizou, inclusive, instâncias internacionais. Então, eu, enquanto Univaja, já tive na ONU, porque eles conheceram esse recado que a gente deu na mídia, na internet, em Genebra, em Nova York, sei lá, na Alemanha, né? Porque eles começaram a ver o nosso recado, né? No Brasil mesmo, né? Agora está em voga. Isso é bom e meio ruim, né? É bom porque a gente tem esse espaço e usa a nosso favor. E ruim é que muitas vezes isso é utilizado politicamente também, para convalidar algumas pautas que não é do nosso interesse, né? Mas, enfim, faz parte do jogo, etc. Né? Mas, inegavelmente, isso foi importante para a nossa causa, para os nossos interesses hoje no nosso país. Muito bom, Beto. É importante a gente estar conectado com essas redes, né? E entendendo melhor, compreendendo, tendo contato com essa cultura, mesmo que lá de longe, né? Mas através das mídias sociais. Então é muito bonito, né? Essa coragem de vocês de
se abrir mesmo para o mundo, né, e contar a sua história e assumir essa voz que é de vocês, esse protagonismo que é de vocês, ninguém mais contando as histórias dos indígenas, mas os indígenas contando as próprias histórias, né? Sim. E acho que as redes, elas contribuem muito com isso, né? E agora a gente vai chegando no nosso momento final, no nosso bloco final, e eu queria falar um pouquinho de sonho, de futuro. Eu queria te perguntar primeiro as crianças indígenas, as crianças do seu povo, né? Se elas encontrassem o gênio da lâmpada, quais seriam os pedidos delas? Assim, o que você acha que é mais importante para essas crianças, para esse futuro? Eu já fiz uma pergunta para eles, enquanto liderança do meu povo, isso. Olha, eu garanto que o top dos pedidos deles era bombom. Nossa, parentes gostam de bombom demais. As crianças, eu acho que todas as crianças, né? Mas eles foram unânimes. Olha, tio, sei lá, eu gostaria de ter bombom aqui, mais bombom na aldeia, porque é difícil, né? 10 dias tem outras prioridades em vez de levar bombom para a aldeia, né? Então não é um dos tópicos que qualquer pai marubo levaria ou uma outra etnia. E me chamou a atenção uma coisa que os jovens, meninos de, sei lá, 12, 10, 7 anos falaram, e me convenceram, quando eu fiz essa pergunta para eles, é que os brancos sejam nossos amigos. Ou seja, eles verem a sociedade como algo que ainda não está integrado a eles, né? Isso do meu povo. Eu fiz essa pergunta para eles, né? Porque o movimento indígena, né, essa questão política que nós estamos vendo, esse embate, não, né? Porque a sociedade, eu costumo que a sociedade brasileira ainda não trouxe para si a importância da discussão do meio ambiente, a importância das terras indígenas e dos povos indígenas para o nosso país. Ainda não tem. É essa coisa enviesada, infelizmente. E isso, essas lideranças como eu, vamos explicar isso para as aldeias, né? Olha, gente, está acontecendo isso. Tem a história do marco temporal aí que criaram para tolir a demarcação das terras indígenas. Olha, o vice-presidente da República achava que nós somos indolentes, né? E saiu na mídia inteira, né? Olha, tem muitos brancos que acham que a gente é um atraso para o nosso país. Então, as crianças é o reflexo desse pensamento, né? Elas falaram, olha, eu acho que os brancos não gostam de nós, né? E aí eles falaram isso, a gente quer que eles entendam isso de nós. Isso, criança de 5, 6 anos, lá na minha aldeia, né? Vale a pena ressaltar. Entende? E outra coisa que eles gostariam demais, não esquecer a língua deles, mas entender também melhor o português, uma educação boa, de qualidade, com que eles não precisam sair da aldeia como vem acontecendo, né? A política nossa de educação é crônica, infelizmente. É um dos ramos que a sociedade civil pode nos ajudar muito com isso, porque isso tem causado um fluxo de jovens para as cidades, né? E eles queriam aprender lá na aldeia, junto com o pai, com a mãe, lá na aldeia dele, não precisa ir para a cidade, longe, entendeu? Eles têm que deixar o mundo deles para aprender o português fora da aldeia. Então é um outro tópico. E a profissionalização, né? A gente não precisa de médicos brancos trabalhando lá com nós. A gente não precisa de técnico de enfermagem, de professor, sei lá, do profissional, né? Não indígenas. A gente tem essa capacidade. Já tem enfermeiros, já tem médicos, né? Não é um privilégio da nossa região, mas de outras regiões. Indígenas que atuam lá sem precisar de trazer nada que... Não que a gente não tenha algo contra os não indígenas, mas um médico indígena teria uma concepção bem mais profissional, não é profissional, sei lá, uma sensibilidade maior de atendimento com os povos indígenas, por exemplo, né? Apesar de terem bons médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, profissionais qualificados também, muito bons trabalhando no nosso meio. Mas é um dos sonhos de muitos povos indígenas, né? E eu acho que, assim, eu também sou criança, eu posso dizer que um dos meus sonhos, né, eu acho que das nossas crianças, é que a nossa sociedade brasileira, não um segmento específico, né? Eu falei isso na entrevista lá em São Paulo, na TV Cultura, e volto a ressaltar isso, que eu acho que é primordial para o nosso contexto atual, que a sociedade brasileira, não um segmento ambientalista, indigenista, sei lá, antropólogo, que seja, né, tem esse interesse, mas a sociedade brasileira, nós,
né, e aí me incluo, né, brasileiros, nos interessarmos por uma questão vital para o futuro do nosso país, que é a questão das florestas, que é a questão do tema climático. Não porque a gente teve uma chuva aí que alagou Brasília, São Paulo, naquele momento, entendeu? Todo mundo fala, mas seja uma constante, né? Isso precisa de didática, nós podemos ajudar vocês, né? Tantos outros segmentos da sociedade, podemos ajudar a massificar isso. Isso é um sonho meu, minha criança, o Eno Criasne. Que sonho bonito, Beto. Obrigada por compartilhar, né, tanto o seu sonho quanto o sonho das crianças ali da sua aldeia. É também o nosso sonho, né, um Brasil e um mundo mais sustentáveis. E não há como a gente falar em agenda ESG, em sustentabilidade, sem considerar o papel importantíssimo e extremamente relevante que os povos indígenas têm nessa agenda, nessa conservação, não só nas práticas que adotam, mas no que nos ensinam, né, dessa relação com a natureza. Então, muito bonitos os seus sonhos e agradeço muito por compartilhar. Muito obrigada, Beto, pela sua presença, por essa aula que você nos deu, né? Tantos assuntos tão importantes. Esse sonho também é o nosso, né, de que todos os brasileiros conheçam a cultura indígena e também lutem pela preservação das nossas florestas, que são nossas, né, como brasileiros, e nós precisamos defender esse patrimônio tão importante. E aí a sociedade civil, os empreendedores sociais, tem várias formas, né, como o Beto falou, de entrar em contato, de apoiar essa causa e também de fazer ações, né, de propor ações que valorizem essa cultura. Agora, nesse Abril Indígena, por exemplo, a gente trouxe para a sede do SEIB mulheres indígenas para apresentarem seus artesanatos, proporcionando esse contato com essa cultura. A gente também foi para escolas para conversar com crianças sobre a cultura indígena, com lendas indígenas, aprendendo palavras em tupi que a gente nem sabia que eram tupi, né, mas que a gente fala no nosso dia a dia. Então existem formas simples de apoiar, né, a causa indígena, de disseminar essa cultura, de valorizar e reconhecer o papel desses povos originários para a nossa formação enquanto nação. Então, agradeço a sua audiência, te agradeço mais uma vez, Beto, e fiquem atentos, né, porque essa é a primeira de uma rodada de muitas entrevistas e lives, sempre com pessoas importantes, sobre temas importantes. Ativa aí o sininho, deixe seu comentário se tiver alguma proposta de tema também que a gente possa trabalhar aqui, tá joia? Beto, muito obrigada mais uma vez. Estamos juntos.